Algumas situações são muito mais fáceis de serem corrigidas a partir de vitórias, a partir de um ambiente de tranquilidade para se trabalhar e pensar nos objetivos da temporada. E é isso que o Inter tem feito. Mais uma vez, uma boa vitória diante do seu torcedor aqui no estádio Beira-Rio. Com pontos importantes de atenção, obviamente, o São Luís, que a gente esperava até ser mais frágil aqui no Beira-Rio, não é bobo. É um time até que trouxe alguns perigos para o Inter. Mas o mais importante era vencer e conseguir carimbar a classificação para a próxima fase, as semifinais do Campeonato Gaúcho. Nesse vídeo, a gente traz nossa análise depois dessa grande vitória do Inter contra a equipe do São Luís de Juí aqui no estádio Beira-Rio, depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês estão ainda ouvindo muito barulho porque o torcedor do Inter ainda não arreda pé aqui do Gigante da Beira-Rio depois dessa vitória de 3-1 contra a equipe do São Luís de Juí nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Bom, a gente tem que começar falando sobre o time, né, que foi escalado pelo técnico Paulo Pezzolano com algumas surpresas, tá? Por exemplo, o Bernabé aparecendo no time titular, a gente não esperava, o Alisson nem relacionado estava para a partida, o Inter até não divulgou se ele teve algum tipo de problema físico ou clínico, o Alisson nem no banco estava hoje. A gente viu uma dupla de volantes que não era o que a gente estava projetando, com o Thiago Maia e Bruno Henrique jogando juntos. Aquele trio ofensivo, ele tira o Gustavo Prado em relação ao jogo contra o Caxias e bota o João Vitor, algo que a gente já vinha pedindo há um tempo, e começa como a gente esperava, com o Alejandro no comando de ataque. O Inter começa o jogo já praticamente ganhando de 1-0, né? Com 3 minutos, um chute despretensioso do Brian Aguirre, o goleiro acaba falhando e o Inter sai vencendo. Bom, a gente olhou, agora vai dar pra gente analisar até com mais tranquilidade, porque vai ser um Inter já com o resultado de certa forma na mão. Só que a gente não esperava uma falha grotesca da defesa, e aí é o que eu digo sobre tu conseguir olhar os pontos de atenção e de correção que tem que ser feitos a partir de uma vitória, que é muito melhor do que se fosse num momento de pressão e de derrota, que não é o que o Inter vive. Porque esse gol precisa ser analisado com carinho, o gol que o Inter sofreu aqui no Beira-Rio do São Luís. 1 minuto depois do gol do Inter, uma bola do Araújo, que ele tá sozinho no meio de campo, ninguém faz a pressão em cima dele, ele bota a bola por cima da marcação do Inter e nas costas do Juninho, que é o elo mais frágil dessa defesa do Inter. Muito se colocou, pô, será que o Félix Torres vai dar certo? No fim das contas, o gol foi nas costas do Juninho. Mais uma vez o Juninho deixando a desejar com a camiseta do Inter. E aí o cara sai na cara do gol, o Felipe Rangel ainda consegue dominar, segurar, o Bernabé não consegue brecar a passagem dele e ele faz o gol. Com 4 minutos já tinham saído 2 gols e estavam 1-1 aqui no Beira-Rio. Aí voltamos a estaca zero, voltamos ao 0-0 no marcador praticamente. E o Inter precisava jogar. Eu vou te dizer que o Inter tem boas notícias mais uma vez desse jogo. Por exemplo, Alex e João Vitor. Não me parece que eles tenham ido bem exclusivamente nos jogos que a gente falou isso aqui no canal. Hoje o Alex e o João Vitor, de novo, para mim, dos melhores em campo do Internacional. Para mim o Alex é o melhor em campo do Inter. Talvez o segundo melhor, o João Vitor, tá? Comandaram as ações do Inter no primeiro tempo. O jogo, como eu disse, tem o gol da falha do goleiro do Aguirre com 3 minutos. O gol de empate numa falha do Juninho e da defesa toda do Inter, né? Pra ser justo, não é só uma bola nas costas do Juninho, é uma bola nas costas também da defesa como um todo, é um erro coletivo de marcação. O Inter volta a jogar bola depois do gol do São Luís, não parecia que o Inter tinha sentido o gol, o Inter seguiu atacando. A gente viu muitas jogadas do João Vitor pelo lado direito, o Tabata vinha jogando nesse time do Gauchão pelo lado direito, o Tabata foi pro lado esquerdo, o Alex centralizado, João Vitor pela direita e o Alejandro, que apesar de ter perdido 2 gols hoje aqui no Beira-Rio, achei muito participativo, tá? Tem uma bola que é do Alex pelo lado direito, que vai para o Alejandro sozinho na pequena área, e ele já tá caindo, ele já chega a passar da bola, e ele joga a perna direita para tentar ainda conseguir dar um taquinho nela e ela entrar. Para mim é gol perdido, mas ainda assim, o Alejandro muito participativo. Tem uma grande jogada do Inter quase aos 20 minutos, que é uma jogada dos meninos, do João Vitor com o Alex. O João Vitor, ele dá uma caneta e logo depois ele dá uma meia-lua no lateral esquerdo do São Luís, entorta ele, encontra o Alisson na entrada da área, que chapa essa bola, ela quase vai no ângulo. Só que aí vem um detalhe,
Depois disso, o Inter voltou a ter alguns problemas. Aí não só de marcação lá atrás, mas também no ataque, tá? Porque depois desse lance dos dois meninos aos 20 e 22 minutos da primeira etapa, o Inter só foi criar uma nova oportunidade 20 minutos depois, aos 41 minutos com o Thiago Maia num chute de fora da área. Então, assim, o Inter que tem uma falha coletiva e individual do Juninho no gol do São Luís, mas que tem falhas importantes coletivas também no sistema ofensivo depois que o jogo estava 1-1. Não dá para tu ficar contra o São Luís, um time de muitas divisões inferiores, tu ficar tanto tempo sem arrematar no gol. Então também é algo a ser analisado. E aí a gente vai voltar para os mesmos nomes de ponto de crítica: Bruno Henrique e Tabata. Bruno Henrique e Tabata, de novo, não aprovam. Nesse time do Gauchão, os meninos vêm aprovando mais do que os veteranos. Eu vou chegar no golaço do Bernabé lá no segundo tempo, mas preciso dizer, o Bernabé também não fez um bom primeiro tempo, tá? Bernabé não fez um bom primeiro tempo, Juninho não fez um bom primeiro tempo, Tabata, Bruno Henrique, esses caras que eram para estar puxando os garotos não estão. Os garotos estão dominando tudo, tá? Impressionante. Aí a gente vai para um segundo tempo que foi bem complicado o início do Inter, tá? Os primeiros 10 minutos do segundo tempo, talvez o São Luís estivesse mais próximo do segundo gol do que o Inter. O Inter não estava conseguindo criar no início do segundo tempo. O São Luís estava explorando contra-ataques, tentando sair em escapadas rápidas e chegou até, em alguns momentos, a estar mais próximo do gol, do segundo gol do jogo, do que o Inter. Só que o Inter fez algumas mudanças que foram importantes. Por exemplo, aos 12 minutos entra o Villagra no lugar do Thiago Maia. O Villagra tem uma característica mais marcadora do que o Villagra, tá? Do que o Thiago Maia, perdão. O Villagra tem uma característica mais marcadora do que o Thiago Maia. Aí vem o gol. Logo depois desses 10 minutos que o São Luís estava um pouco melhor do que o Inter vai tentando atacar de novo, tem um escanteio pelo lado direito, o Tabata cobra, o Araújo tira de cabeça da área, e aí no rebote o Bernabé conseguiu fazer aquilo que ele já estava há muitos jogos tentando, esse arremate forte de perna canhota de fora da área, só que dessa vez ele acertou, e aí foi um golaço espetacular, um gol brilhante do Bernabé, tá? Um golaço, arremate de perna canhota do meio da rua, a bola foi no ângulo, tá? Foi muito bem colocada por ele, um golaço, um golaço. E eu acho que até pela confiança do golaço que fez, o Bernabé cresce no segundo tempo depois do gol, tá? E o Inter como um todo eu acho que ganhou muita confiança e cresceu ao longo do jogo, tá? O Inter foi crescendo, o Pesolano foi fazendo algumas trocas, tirou o João Vitor e o Tabata para botar alguns titulares, como o Vitinho, o Alan Rodrigues, que está voltando do departamento médico e entrou no segundo tempo também. O São Luís, depois do segundo gol do Inter, parou de levar a perigo também, tá? Parou de estar tão assanhadinho assim, tão saidinho e tentar tantas finalizações contra a meta do Inter. Ainda tem até uma chance que o jogador dá uma entortada no Juninho, mas pega mal na bola. Talvez tenha sido o lance mais perigoso do São Luís depois do segundo gol do Internacional. E aí virou um jogo mais morno, mais frio, que daí serviu muito mais para a gente fazer e analisar alguns testes feitos pelo Pesolano. A gente viu o Tabata tendo que sair porque estava mal, o garoto João Vitor, que foi um dos melhores em campo ao lado do Alex, acaba saindo, o Thiago Maia sai, no final do jogo ele ia botar o Borré, só que ele acaba botando o Cleiton Sampaio, que até não comprometeu, mas assim, o jogo, de novo, repito, gauchão, para testar, para olhar, o gauchão está servindo como teste para o Inter, e a gente precisa fazer a leitura em cima de testes, o que foi testado e que deu errado, o que foi testado e que deu certo, é isso que tem que ser analisado, e aí, eu repito, a mesma análise, em resumo, que a gente trouxe dos últimos pós-jogos do Inter, tá? Os garotos têm mandado bem, a maioria dos garotos tem entrado bem, muitos veteranos deixando a desejar. Talvez hoje, dos poucos veteranos que não deixou a desejar, tenha sido o Thiago Maia. O Thiago Maia teve uma boa atuação. Agora, Bruno Henrique, Tabata, Juninho, mais uma vez não aprovaram. O Bernabé tem um golaço e depois aprova no segundo tempo. Mas gauchão é para isso, é para analisar e tem que ver o que vai poder ser utilizado. E aí chega o momento de pedir, né? Para o torcedor vir ao Beira-Rio, porque quinta é um jogo muito importante. O Inter precisa vencer a primeira no Brasileirão e tem nada mais, nada menos que o Palmeiras aqui no Beira-Rio na quinta-feira, tá? Então tu que é principalmente de Porto Alegre, é um jogo 9h30 da noite, vem ao Beira-Rio para apoiar o Inter na quinta-feira, tá certo?
essa é a nossa análise. Daqui a pouco tem o nosso vestiário do Inter, tudo completinho aqui no canal. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado, tá? Beijo e até daqui a pouco.